Se hoje os jogadores, além de jogadores, são superestrelas, grandes marcas e carregam consigo suas imagens extra-campo, é porque lá na década de 60 e 70, um pioneiro transformou a vida pacata da maioria dos esportistas em uma vida badalada, cheia de polêmicas e confusões. E como todo bom gênio, o lado louco do George Best era muito aflorado, e fez dele se tornar um dos maiores jogadores e um dos maiores personagens de toda a história do futebol. Portanto, hoje a história é dele, George Best. George Best nasceu no dia 22 de maio de 1946 em Belfast, na Irlanda do Norte. E a carreira profissional dele começou no ano de 1963, quando ele subiu para os profissionais do Manchester United. E logo no seu primeiro ano, o time se mostrou ser bastante competitivo, quando foi vice da Supercopa e também vice do campeonato inglês. Ainda franzino, o atacante já mostrou ter muita velocidade, um ótimo domínio de bola e bons dribles. Tanto que já foi convocado para defender a seleção da Irlanda do Norte no ano de 1964, mais precisamente no mês de abril, num jogo que terminou com vitória da seleção do Best por 3-2 contra o País de Gales. Ele esteve em campo durante os 90 minutos da partida. Na temporada de 1964 e 1965, os Diabos Vermelhos venceram o grande campeonato inglês, com a mesma pontuação, 61 pontos, que o Leeds. O Manchester se destacou no saldo de gols para terminar aquela Premier condecorado com o título. O primeiro da carreira profissional do George Best, que aos poucos ia ganhando bagagem, sendo cada vez mais utilizado no time. Nessa temporada, por exemplo, ele chegou à ótima marca de 59 partidas, onde marcou 14 gols. Em grande fase, o jovem despontava como uma grande sensação do futebol na Terra da Rainha. Por ser veloz e driblador, chegou até a ser comparado com o brasileiro Garrincha e formou um trio de ataque brilhante com Bob Charlton e Dennis Law. Com eles, credenciado com o título inglês, o United disputou a Liga dos Campeões e conseguiu chegar à semifinal, quando até passou do brilhante time do Benfica de Eusébio, mas caiu nas quartas de final diante do Partizan da Sérvia. Nesse jogo do Benfica, o George Best marcou um hat-trick na vitória por 5-1 dos ingleses e caiu nas graças da imprensa britânica, onde ganhou o apelido de o quinto Beatle. Na Premier, o United foi só o quarto colocado, mas não passou essa temporada em branco porque ganhou a Supercopa da Inglaterra de 1965, derrotando o time do Liverpool. Já na temporada de 1966 e 1967, o United, que só jogou competições domésticas, voltou a vencer o grande campeonato inglês. Com vantagem de 4 pontos sobre o Tottenham, os comandados de Matt Busby ganharam aquele troféu, o segundo num espaço de 3 anos, e foi mais um título para a carreira do jovem que se firmava cada vez mais como um dos principais jogadores do United e de todo o futebol inglês. Na temporada de 67-68, com apenas 22 anos, o George Best viveu seu auge. Ele despontou de vez e vivia uma grande forma, capaz de marcar muitos gols, dar assistências e criar muitas jogadas driblando. Ele foi fundamental na conquista do United da Copa da Inglaterra e principalmente da grande Liga dos Campeões. Naquele momento, era a primeira da história do clube. Ainda chamada de Taça dos Campeões Europeus, derrotou o Benfica na final por 4-1 na prorrogação. Um dos gols foi marcado pelo atacante aos 97 minutos nesse tempo extra e ajudou a sacramentar esse título dos Diabos Vermelhos. Jogando muito, a conquista coletiva rendeu ao Best o prêmio de melhor jogador do planeta daquele ano de 1968. Ele foi condecorado com a Bola de Ouro e foi o melhor jogador do mundo pela France Football, revista francesa. Foram 53 jogos nessa temporada e 33 gols marcados. Na temporada seguinte, seguiu no United e o clube não teve os mesmos grandes resultados,
Jogou mal na Premier League e na Copa Intercontinental, quando perdeu do Estudiantes de La Plata pelo placar de 2-1 na soma dos resultados e foi vice. Essas foram partidas que ficaram marcadas pela violência dos argentinos, na qual Best foi revidar uma agressão e acabou expulso no jogo em Old Trafford. Na Champions, caiu na semifinal e essa foi uma temporada sem conquistas coletivas, apesar do Best seguir brilhando como um grande jogador. Já na temporada de 1969-70, o Manchester United terminou a Liga Inglesa apenas em 8º lugar e acabou decepcionando seus fanáticos torcedores. No mais, o clube não obteve destaque e passava a perder atletas importantes, vendo o Liverpool crescer e dominar o futebol inglês. Os números do atacante, no entanto, continuaram bons. Ele fechou essa temporada com 53 aparições e 23 gols marcados. Na temporada de 70 e 71, os problemas de indisciplina do George Best começaram a aparecer ou se tornaram ainda mais frequentes e visíveis. Isso porque ele acabou punido pela Federação Inglesa por ter tomado 3 cartões amarelos em jogos consecutivos e ainda foi suspenso por 2 semanas do Manchester United após ter perdido a viagem para Londres por ter passado o fim de semana com a atriz Sinia Cusack. Então ele acabou perdendo um jogo muito importante que era contra o Chelsea. O United, apesar de toda a sua grandeza, amargou mais uma temporada sem conquistas. Cada vez mais as expulsões e polêmicas envolvendo o nome do jogador começaram a atrapalhá-lo. Porém, dentro de campo, ele era realmente muito acima da média, e mesmo levando uma vida boêmia, conseguia se destacar. O Manchester trocou de treinador, porém os resultados continuaram os mesmos, e o clube não vivia uma grande fase. Mesmo sendo taxado de jogador problema, o Best foi pela 6ª vez e última o artilheiro da equipe na temporada. Ele marcou 26 vezes ao longo de 53 partidas. Em 72 e 73, o declínio do United foi bem significativo, e cada vez pior disciplinarmente, o George Best não tinha bons relacionamentos dentro do clube. Em dezembro de 1972, ele desapareceu para curtir festas em casas noturnas de Londres. Diante disso, Manchester o suspendeu novamente como uma forma de punição, e revoltado, o atacante chegou até a anunciar a sua aposentadoria do futebol, mas ele voltou atrás. Só que a permanência no clube, onde viveu suas maiores glórias de toda a sua carreira, também era incerta, e essa lua de mel acabou chegando ao fim em janeiro de 1973, na metade da temporada. O último jogo do George Best foi uma derrota por 3-0 contra o Queen's Park Rangers, e dias depois ele faltou aos treinos, sendo então dispensado de vez do time. Ainda chegou a ser acusado de furtar um casaco de pele, um talão de cheque e um passaporte, mas ele foi inocentado das acusações posteriormente. Sendo assim, depois de 11 anos de Manchester, o George Best disputou 470 jogos, marcou 179 gols e ganhou 5 títulos. Depois de sair do United, que aliás, sem o Best foi rebaixado em 73 e 74, o atacante foi jogar no Dulwich Guild da África do Sul. A princípio num contrato de empréstimo, ele chegou como uma estrela internacional, mas não vingou. Com a camisa do clube, disputou apenas 5 partidas e marcou um gol. Seguiu sua carreira no Stockport County, clube também da Inglaterra, na temporada de 74 e 75, mas com apenas 29 anos, a carreira do atacante se transformou num declínio absoluto, e ele teve mais uma passagem curta e frustrada pelo clube. No Stoke somou 3 jogos e marcou 2 gols. Após um longo período afastado dos gramados, voltou a jogar defendendo as cores do Cork Celtic. Mais uma vez, não teve uma sequência e jogou pouquíssimos jogos no time. Ao todo, foram apenas 3. No mesmo ano, ele conseguiu até voltar a jogar bem, no futebol norte-americano. O clube em questão foi o Los Angeles Aztecs, numa época ainda pouco difundida no futebol de campo por lá, apesar de já ter tido as ilustres presenças de jogadores como Pelé e Beckenbauer. O George Best foi, portanto, mais uma grande estrela e um nome de peso a integrar e ajudar a popularizar o futebol nos Estados Unidos. Pelo clube, no ano, ele disputou 24 jogos e marcou 15 gols. Já na temporada de 76 e 77, o atacante conseguiu voltar a jogar com certa regularidade no Fulham, que na época jogava a 2ª divisão do futebol inglês e não conseguiu acesso para a primeira e quase acabou caindo para a 3ª.
Foi em 1977 a última aparição do craque com a camisa da Irlanda do Norte. Por não ter companheiros à altura, ele jamais chegou a disputar uma Copa do Mundo ou Eurocopa, mas ainda assim marcou seu nome. Sua última partida foi contra a Holanda, num jogo de eliminatórias para o Mundial de 78, no qual seu país perdeu dos holandeses de 1-0. Com a camisa da Irlanda foram 37 jogos e 9 gols marcados. O George Best deu continuidade à sua trajetória toda no Fulham, e mesmo visivelmente sem o mesmo ritmo de anos anteriores no United, era notável o talento do jogador e como sua habilidade ainda prevalecia. O clube não aspirou conquistas nesse ano, e depois de deixar o futebol inglês, o irlandês decidiu regressar aos Estados Unidos. Com a camisa do Fulham, ele disputou 47 jogos e marcou 10 gols. Como principal nome do time, jogou bem de novo com a camisa do Aztecs, porém foram lampejos de um jogador genial, mas que para o nível do futebol americano já era bem visto, apesar da ausência de comprometimento do Best em muitos momentos. Com a camisa do clube, ele totalizou 61 jogos e marcou 29 gols. E no mesmo ano ele mudou de clube, indo jogar no Fort Lauderdale Strikers, jogando junto da lenda Gerd Miller e do peruano Teófilo Cubillas. Mais uma vez, sua passagem por um novo clube, ainda mais periférico, ficou marcada por poucas aparições e muitas polêmicas. Isso porque o George Best integrou até o time da prisão, quando ficou preso por 8 semanas por ter agredido um policial que o abordou enquanto ele dirigia bêbado. O rendimento no pouco tempo que jogou no Fort Lauderdale também ficou aquém do que se esperava dele, e o George Best deixou mais um clube de forma decepcionante. Nesse time foram 33 partidas e 7 gols marcados. Cada vez mais disposto a se recuperar como atleta e também como pessoa para voltar a jogar em alto nível, o irlandês fez um apelo público para que algum clube lhe contratasse, lhe desse mais essa oportunidade. Mas o Fulham, que ainda tinha seus direitos, não permitiu. Foi parar então na Escócia, jogando pelo Hibernian. Lá ele ajudou o time com seu nome, receita e bilheteria nas partidas, uma vez que a fase da equipe era péssima e não por acaso acabou caindo para a segundona escocesa. Mas em termos de futebol, os problemas com o álcool eram cada vez mais nocivos e degradantes ao jogador. Ficou até 1981 no clube, quando foi dispensado, e decidiu dar uma pausa na sua carreira para se internar numa clínica de reabilitação e tentar se livrar do vício do alcoolismo. No Hibernian, disputou 22 jogos e chegou a marcar 3 gols. Entre 1980 e 1981, alternou aparições no futebol da Escócia e na volta aos Estados Unidos, dessa vez por um time diferente, o San José Earthquakers. O nascimento do filho do George Best fez com que ele recuperasse ânimo de jogar futebol e ficasse longe dos vícios. Assim, o United chegou até a cogitar sua contratação, mas, revoltado com as chacotas dos torcedores do clube, ele recusou, dizendo: "Encontrei muita gente na minha carreira, mas ninguém me ajudou. Os clubes te tratam como máquinas, não como jogadores. Não há ninguém com quem desabafar e discutir problemas. Houvesse uma única pessoa, eu não me tornaria alcoólatra. Não vou expor meu cartaz nessa porcaria de time. Volto para os Estados Unidos." No San José, clube que o irlandês deixou em 1981, ele disputou 56 jogos e marcou 21 gols. O novo desafio na carreira do Best foi jogar no futebol de Hong Kong, do Ernest Borel, na temporada de 81 e 82, mas a passagem por lá foi bastante curta e ele disputou somente 2 jogos, nos quais não balançou as redes. Se transferiu para o Hong Kong Rangers e dessa vez jogou apenas uma partida pelo clube. Na temporada de 1982 e 1983, o George Best foi jogar na 3ª divisão da Inglaterra, defendendo as cores do Bournemouth. Lá também foi apagado, mas ao retornar a Londres, a justiça local anunciou que o embargo financeiro do atacante beirava a casa dos $180 mil, na somatória de dívidas com lojas, bares e credores. "A bebida e os automóveis me fizeram perder tudo", admitiu o jogador. Seu contrato com o Bournemouth foi rescindido e lá ele disputou apenas 5 jogos. Dentro da mesma temporada, viajou para a Austrália para atuar no Queensland Lions e lá somou 4 partidas. Após isso, George Best ainda chegou a jogar uma última partida oficial por um time do seu país natal, o Tobermory United, e aí sim decidiu colocar um fim à sua carreira como profissional.
Jogando por clubes, foram 713 partidas, com 225 gols marcados e 5 títulos conquistados. Os problemas de saúde em decorrência da vida de superestrela quase que sem limites começaram a aparecer anos depois da aposentadoria do George Best. No ano de 2000, foi diagnosticado com problemas graves no fígado, que funcionava apenas 20%. No ano seguinte, foi internado em um hospital com pneumonia, e em 2002 teve um transplante de fígado bem sucedido, mas na operação ele teve uma hemorragia tão forte que quase morreu. Mas 2 anos depois, em 2004, o ex-jogador foi flagrado bebendo abertamente e também condenado pelo delito de dirigir alcoolizado, tendo sua habilitação cassada por 20 meses. O George Best continuou a beber e, depois de diversas complicações e problemas renais, voltou a ser internado no final de 2005. Os jornais começaram a afirmar que ele estava à beira da morte, e 5 dias antes do seu falecimento, ele se deixou ser fotografado na cama do hospital, onde mandou a mensagem: "Não morra como eu". Então, em 25 de novembro de 2005, seu tratamento foi interrompido e, em consequência de uma infecção pulmonar e falência múltipla dos órgãos, ele teve seu óbito constatado mundialmente. Um funeral à altura do tamanho da perda foi feito e mais de 100 mil pessoas foram se despedir do ídolo. O aeroporto de Belfast foi renomeado para George Best. Na Premier League, 1 minuto de silêncio foi feito antes do início de todas as partidas na rodada em que ele morreu, e muitas homenagens, não só de torcedores, foram feitas, mas também de grandes ex-jogadores como Maradona, Pelé e Johan Cruyff. Além dos diversos prêmios e lances geniais, o George Best colecionou diversas frases de efeito que ajudaram a construir um personagem gigante na história do futebol e a moldar a sua identidade como o primeiro bad boy ou superestrela. Em 1969, eu abandonei as mulheres e o álcool. Foram os 20 piores minutos da minha vida. Odeio tática, elas me aborrecem. O que me importa são meus dribles, chego a sonhar com eles. Gastei muito dinheiro com bebidas, mulheres e carros, o resto eu desperdicei. Eu sou o cara que levou o futebol das páginas internas para a capa dos jornais. Como você pode ver, esse irlandês viveu sua vida de maneira intensa, tanto dentro quanto principalmente fora dos gramados. Em uma época totalmente distinta do futebol, seu talento muito acima da média já era o suficiente para ele sobressair diante dos oponentes e fazer dele um dos melhores da sua geração, sendo até vencedor de uma bola de ouro. O sucesso com as mulheres e o alcoolismo foram outras marcas da carreira do jogador, que sim, tinha capacidade para ir muito mais longe, mas isso não acabou acontecendo. Esse então foi o grande George Best. A você que assistiu até aqui, só tenho te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!